minha gente querida, boa noite a todos, boa noite, deputado Gerson Berger, boa noite, jornalista Pedro do Couto. Vamos levantar o astral, que o programa Eu e Você vai começar. E trazendo assuntos dos mais diversos, mas especialmente falando da política nacional, falando aí dos filhos do presidente Lula. Olha, minha gente, eu nunca vi empresários tão bem-sucedidos e num espaço de tempo tão pequeno. Nós vamos falar também sobre a comissão que existe lá na Câmara Federal, que parece quer desfigurar completamente o Estatuto das Armas. E ainda o nosso deputado Gerson Berger, como acontece semanalmente, contando a sua tradicional e famosa historinha. E olha, minha gente, hoje vale a pena porque ele já me contou a história há poucos minutos atrás e eu adorei. Tem uma moral fantástica. Mas, minha gente, nós vamos iniciar o programa de hoje falando dos nossos professores. No último dia 15 de outubro, celebramos o Dia do Mestre, sem avanços no que diz respeito à sua valorização, com salários e condições de trabalho aviltantes, totalmente incompatíveis com a importância e meritório trabalho que eles realizam. Mal reconhecidos, também especialmente pelo poder público e até mesmo por alguns empresários do ramo da educação. Coincidentemente, algumas semanas atrás, eu havia escrito um artigo que encaminhei para publicação no jornal O Globo. Este artigo foi publicado exatamente no dia 16 de outubro, ou seja, no dia seguinte ao Dia do Professor. E ali eu ressaltava o injusto tratamento que é dado ao profissional da educação, especialmente quando chega o momento de sua aposentadoria, pois caso ele tenha uma única matrícula e mesmo que trabalhe em dupla carga horária, acaba recebendo apenas pouco mais que a metade do seu salário, simplesmente porque a Prefeitura do Rio recolhe para o Fundo de Previdência do servidor municipal a contribuição correspondente a 50% da carga horária que o professor vem cumprindo. Uma afrontosa injustiça que o senhor prefeito precisa e tem obrigação de corrigir com urgência. Imaginem se essa gravíssima falha partisse de uma escola do setor privado. A ilegalidade seria deflagrada imediatamente, sujeitando o patrão a severas consequências de ordem fiscal e trabalhista. Torna-se urgente aprovar uma lei municipal que corrija o injusto tratamento dado pelo município aos nossos professores que trabalham em dupla regência. Lei esta que, infelizmente, só poderá sair da caneta do prefeito. Se fosse diferente, é evidente que eu apresentaria a proposta na Câmara. Mas só ele pode dar sua canetada, considerando que a lei orgânica do município estabelece que leis dessa natureza são de competência exclusiva do Executivo. Como, infelizmente, não vislumbramos sensibilidade no prefeito na reparação desta injustiça, vejo como solução a mobilização da sociedade, sim, cobrando de sua excelência dignidade na aposentadoria daqueles que tanto fazem pelos nossos filhos, enfim, por todos nós. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Gerson e Pedro? Tereza, acrescentar apenas que uma classe tão sacrificada ao longo de sua trajetória de trabalho possa ser mais sacrificada ainda quando ela mais precisa na sua aposentadoria. Prefeito, ponha a mão na sua consciência. Olha, o prefeito parece que não tem consciência, porque se consciência tivesse, a situação não chegava ao ponto que chegou em relação aos professores. Um problema magnificamente colocado pela Tereza Berger no artigo no Globo. Como é que a pessoa pode
cumprir uma jornada dupla de trabalho e se aposentar apenas com a metade do que recebe. Isso não tem cabimento em lugar algum. A aposentadoria tem que ser proporcional à contribuição feita pelo servidor e sobre o salário efetivamente recebido. No caso dos professores e professoras, não está sendo cumprido. É um absurdo. O prefeito precisa mudar esta situação. Gerson e Pedro, eu às vezes penso até que esse prefeito, o prefeito Eduardo Paes, o nosso prefeito, não gosta dos nossos professores. Imagina você, até hoje ele desconta no minguado contra-cheque dos nossos mestres as faltas daquela greve de 2013. Um absurdo total, continua descontando. Também fez um plano de cargos e salários que absolutamente não atendeu a classe. Então, prefeito, por favor, mais carinho e atenção com os nossos professores, que são os responsáveis pela formação das nossas crianças, pelo progresso do nosso Brasil. É isso. Mas nós agora, Gerson e Pedro, vamos passar para outros assuntos. E, lamentavelmente, eu pergunto, quando é que acabarão os escândalos envolvendo a política nacional? É um atrás do outro. Vejam agora essa operação Zelotes, envolvendo um dos filhos do ex-presidente Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva, dono de 3 empresas com atividades distintas. Uma ligada a marketing esportivo, a outra à promoção de eventos também esportivos e uma terceira é uma corretora de seguros. O escritório das 3 empresas foi alvo de busca e apreensão de documentos esta semana, realizada pela Polícia Federal. Uma das empresas de Luiz Cláudio Lula da Silva, LFT Marketing Esportivo, teria recebido nada mais, nada menos que 1,5 milhão da empresa de lobby Marcondes Maltoni no ano passado, sendo esta empresa acusada de influenciar na edição de MPs através do conluio do ex-chefe de gabinete e ex-secretário da presidência, Gilberto Carvalho, que teria estreitas relações com o lobista Mário Marcondes, dono da Marcondes Maltoni, e foi preso agora pela Polícia Federal. Acho, minha gente, que se esta operação Zelotes for fundo, pode chegar mais uma vez ao envolvimento de parlamentares, considerando que uma emenda aprovada no Congresso, incluída na MP 627 de 2013, prorrogou benefícios fiscais para as montadoras de automóveis. Parece que a Polícia Federal também vai querer saber quais os políticos e por que contribuíram com a aprovação das MPs. Gerson e Pedro, é estarrecedor imaginar que estamos diante de mais um sério movimento de corrupção envolvendo poderosos, inclusive o filho do ex-presidente Lula. Cá para nós, eles estão em todas. Empresários bem-sucedidos, como, por exemplo, o outro filho também do Lula, o Lulinha, que também tem aparecido na imprensa envolvido numa porção de porcarias, diga-se de passagem. E eu então pergunto a vocês dois, será que eles vão mesmo ser investigados? Porque Lula, apesar de tantas situações, mostrando seu envolvimento com empreiteiras, até agora nada aconteceu com ele, não é verdade? Tereza, é exatamente isso. E Lula ainda afirma que tem orgulho de ter exercido esse tráfico de influência. Segundo ele, na defesa das empresas brasileiras. Tereza, vou acrescentar ao que você disse. Primeiro, que o sucesso empresarial dos filhos de Lula somente ocorreu após ele ser presidente da República, o que é no mínimo estranho. Segundo, que a contribuição em envolvimento de parlamentar no esquema de lobby citado por você é possível
E parece até que foram descobertos e-mails entre os lobistas que falam da necessidade de acerto com os parlamentares. Mais uma vergonha envolvendo a política brasileira. Gerson, você falou sobre a ascensão empresarial dos filhos de Lula. Então, nós fomos às ruas ouvir e escutar a voz do nosso povo para saber o que eles pensam desse sucesso da família Lula. O problema daí não é competência, o problema daí é que ele é filho de uma pessoa que teve condições de arranjar muito dinheiro. Então, claro, ele como um bom pai está passando para os filhos. É óbvio porque ele é filho do Lula, né? Se fosse para crescer antes, eles tinham crescido antes dele virar presidente da República. Eu acho que com certeza foi porque ele é filho do presidente. Porque o filho de um operário, um camarada que nunca trabalhou, de repente ele tem acesso a uma fortuna, essa fortuna saiu da onde? Interrogação. Acho que era filho do Lula, né? Eu não sei da vida deles. Eu parto desse princípio trabalhando para não estar julgando os outros. Eu nem sei quanto dinheiro eles têm, se eles enriqueceram, como é que eles eram antes. Eu acredito que é uma porta que se abre, que você pode usar isso de uma forma equivocada, favorecendo. Isso acontece, é uma coisa que eu acho que vem acontecendo muito. É inegável que a influência de um presidente da República beneficia os negócios, né? Eu acredito que negar isso é negar o óbvio lulante. Não, sem comentário. Sem comentário. Pois é, minha gente, vocês viram que é praticamente unânime a conclusão da nossa população sobre o sucesso repentino desses gênios do empresariado brasileiro. Agora, a Receita Federal, Gerson e Pedro, enviou à Justiça Federal um relatório em que sugere a quebra do sigilo fiscal e bancário das empresas do filho do ex-presidente, o tal Luiz Cláudio, diante das corretas iniciativas da Polícia Federal, que vasculhou as empresas do filho do Lula, e o presidente do PT, o Rui Falcão, declarou que Luiz Cláudio Lula da Silva é peixinho pequeno no meio de tubarões. Absurdo o presidente de um partido misturar tudo. O que é que o PT tem com os possíveis malfeitos do filho de Lula? Diante de tamanha defesa, até podemos achar que tem, não é isso? Onde é que já se viu até o Diretório Nacional do partido sair em defesa de Lula, achando que a ofensiva contra seu filho, Luiz Cláudio, tem como objetivo criminalizar o partido e atingir a candidatura de Lula à presidência da República em 2018. O que esse pessoal do PT quer mesmo é desviar o foco. Não faz sentido essa defesa. O senhor Luiz Cláudio Lula da Silva tem que ser investigado, sim. Tem que responder porque recebeu aproximadamente 2.400.000 de uma empresa de fachada, a Marcondes Maltoni, somente em 2014. Ela recebeu 1,5 milhão. Quanto ao partido, dizer que querem atingir a candidatura de Lula em 2018, usando os negócios de seu filho, pelo amor de Deus, será que o PT e o próprio Lula não enxergam que ele perdeu toda a credibilidade que possuía diante da nação brasileira? Parece que são cegos e surdos. O que você pensa disso, Pedro? Olha, Tereza, Gerson, estão surdos, cegos não, porque estão perdendo a capacidade de contabilizar as quantias que receberam, cuja procedência não explicam corretamente, tampouco podem explicar, o que, aliás, é um desafio que, no caso da investigação da Polícia Federal, coloca à sua frente, porque como é possível pessoas acumularem bens numa quantidade muito grande e incompatível com os rendimentos recebidos no período. E, além do mais,
não tem como comprovar serviços, entre aspas, prestados a empreiteiras que produziram um verdadeiro maremoto de corrupção tão grande, mas tão grande, que chegou a abalar a Petrobras, a maior empresa brasileira, e abalar o governo, e abalar reputações, e abalar a classe política, que agora tenta, como o PT está tentando, o caminho do escapismo para fugir à responsabilidade dos fatos. Contra fatos não há argumentos. É preciso responder ao conteúdo das acusações, não dizer, em sentido vago, que elas se originam do desejo de combater uma candidatura de Lula em 2018. Candidatura de Lula em 2018 é uma coisa, corrupção em 2014, 2015 é outra muito diferente. Pedro, o fato é que está cheio de esperto por aí querendo levar vantagem. E os filhos do Lula estão mais do que comprovado que estão levando muita vantagem. Já levaram e continuam levando vantagem. Mas, Gerson, já que nós estamos falando em levar vantagem, será que você teria uma historinha que falasse sobre a questão de levar vantagem? Tereza, acho que posso te atender. Uma pobre mulher vendia queijo na praça do mercado. De repente, um gato aproximou-se e roubou-lhe o queijo. O cão correu para o gato e tentou tomar-lhe o queijo. Engalfinharam-se. O cão latia e mordia. O gato rosnava e arranhava, mas não resolviam nada na luta. Então o gato sugere: vamos procurar uma raposa para que ela decida a questão. Aceito, disse o cão. Procuraram então a raposa, que ouviu os argumentos e, com ar jurídico, judicioso, fala: estúpidos animais, por que brigam desse jeito? Se concordarem, dividirei o queijo ao meio e ambos ficarão satisfeitos. O gato e o cão aceitaram. Então a raposa puxou uma faca e partiu o queijo em dois. Mas ao invés de cortá-lo no comprimento, cortou na largura. A minha metade é menor, protestou o cachorro. A raposa examinou e disse: tem toda a razão. A seguir, mordeu o queijo do gato e arrancou um pedaço. Bem, agora vocês estão com dois pedaços iguais, disse a raposa. O gato, porém, começou a berrar e disse: agora a minha parte ficou menor. A raposa ajeitou os óculos, examinou criteriosamente a parte do gato. Você tem razão. Um momento que já vou acertar isso. Comendo em seguida um pedaço do queijo do cão. E assim continuou, comendo todo o queijo ante os olhos de ambos. Qual a moral? Essa é a grande lição para casais, pais, filhos, empregadores, empresários, dirigentes de nações, enfim, para todos os seres humanos.
A briga, o radicalismo, a intolerância em achar que está sendo passado para trás, na maioria dos casos, não traz benefício a nenhuma das partes. Somente através do diálogo, do entendimento, da tolerância, é que os seres humanos encontrarão o justo caminho que vai atender às partes. Mais uma vez, minha gente, é preciso saber viver. Espero que dessa maneira a historinha tenha atendido o que você queria, Tereza. Gerson, maravilhosa a história como sempre, e a moral então representa tão bem, vive hoje o nosso país, o dia a dia. Mas eu vou acrescentar duas coisas. A primeira é que tem raposa demais no nosso país. Deveria ter menos. Está cheio de esperto por aí. E o segundo é que você mais uma vez confirmou aquilo que eu já sabia, que você é um fã ardoroso do nosso rei Roberto Carlos. Pela segunda ou terceira vez, você cita uma música belíssima do Roberto, que é Preciso Saber Viver. Essa música é belíssima. Mas, minha gente, Gerson, Pedro, alguns meses atrás, nós falávamos aqui no programa da chamada Bancada da Bala, lá em Brasília, e estar tentando desfigurar o Estatuto do Desarmamento. Pela proposta da Comissão Especial da Câmara, a aquisição de uma arma pode ocorrer após os 21 anos e não aos 25, como era até agora. A taxa a ser paga pelo porte caiu de R$ 1.000 para R$ 300. Além disso, prevê que todos os certificados para garantir o porte sejam gratuitos para todos aqueles que se declararem pobres. Que interesses tem por trás de tudo isso? Ou será que essa comissão acha que vai resolver o problema da violência armando cidadãos? Um absurdo. Tem outra questão que eu considero horrorosa. O projeto proíbe que o poder público celebre convênios para fazer campanhas de desarmamento, inviabilizando assim as parcerias com ONGs, igrejas e outras entidades que têm sido tão importantes e que têm realizado significativas mobilizações no país. Vamos torcer para que o texto não seja aprovado e contar com o bom senso dos nossos parlamentares, dos nossos deputados federais lá em Brasília, não é isso, Pedro? O projeto é absurdo. É claro, o incentivo à violência, à criminalidade, ao homicídio, que já é altíssimo no Brasil. Liberar armamento, a indústria de armas está por trás da proposição, a indústria da morte no fim de tudo. E, além do mais, o projeto tem embute uma face inconstitucional. Aqui estabelece aquilo que o Supremo anulou no caso das biografias, que é a censura a qualquer tipo de manifestação de exposição pública, seja na arte, seja na ciência, seja na comunicação de modo geral. Por que proibir a propaganda contra o armamento? Isso é um direito que qualquer pessoa tem, da mesma forma que, aprovada a lei, terão direito os produtores de armas de fazerem a sua propaganda. Também pode haver propaganda contrária. Já houve no caso do fumo bem-sucedida. O projeto é de um absurdo total, insensibilidade absoluta. Pedro, muito bem colocado, e claro que armar a população significa, com toda a certeza, aumentar a violência que já é tamanha no nosso país, e eu me refiro especialmente ao nosso Rio de Janeiro. Imagina ainda agora um médico a caminho do trabalho foi assassinado tão brutalmente na Avenida Brasil. E são casos que se repetem a cada dia, um empresário em Nova Iguaçu, jovem, que foi sequestrado e morto. Enfim, a gente vive
numa cidade de extrema violência. Então, essa coisa aí do Estatuto do Desarmamento está sendo totalmente desfigurado com a proposta dessa comissão, só pode aumentar a violência. E aí me veio à mente um artigo que eu li essa semana, ou semana passada, do Nelson Motta, falando de Lisboa. Ele esteve em Lisboa e ele disse que Lisboa continua linda, maravilhosa, onde as pessoas podem sair durante o dia ou à noite, a qualquer hora, usando joias, não há violência, não há assassinatos. Pois é, e aí eu senti uma inveja, mas também um enorme orgulho, porque afinal de contas eu sou portuguesa e tudo que se refere a Portugal, tudo de bom que acontece por lá, me orgulha muito. E gostaria que esta segurança que existe na minha querida Lisboa, nós pudéssemos viver no nosso Rio de Janeiro. Pedro e Gerson, nós chegamos ao final do programa. Eu mais uma vez agradeço a participação dos dois, foi ótima. Amigo telespectador, você que ficou até agora nos assistindo, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão por terem ficado conosco até esta hora e temos certeza que no próximo sábado, às 11h30 da noite, vamos poder contar com a audiência de todos vocês. Até lá e um beijo muito, muito carinhoso para todos.